Olá, bom dia, Igreja do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Um forte abraço do vosso pastor, que está extremamente saudoso, tanto eu como toda a minha família, de cada um de vocês, da nossa comunhão, da nossa união, da alegria de podermos cultuar a Deus no nosso templo e estarmos assim reunidos como igreja, pregando a palavra do Senhor. Aqui tem a Bíblia, aqui tem o meu copo de água, como sempre, mas falta aquilo que é e que eu considero uma parte primordial do meu serviço, sem dúvida nenhuma, que são vocês, que é cuidar das pessoas. Por isso temos gravado esses vídeos, por isso temos tentado aqui manifestar de alguma maneira a palavra do Senhor para vocês, para que ela chegue até vocês através da tecnologia, mas não há dúvida de que não é igual, de que não é a mesma coisa. Estamos orando e temos orado de forma incessante para que o Senhor abrevie esse tempo sobre as nossas vidas e para que a gente possa tão logo ser devolvido à nossa rotina. Mais do que nunca, quando estivermos retornando às atividades normais e estivermos a alegria de estar com os irmãos, de estar no culto para falar perante a face, a vida dos irmãos ali presentes, nós teremos a certeza de dizer que verdadeiramente é uma alegria, uma maravilha e uma dádiva do Senhor poder comunicar a sua palavra aos corações de forma objetiva, clara e acima de tudo de forma pessoal, ou seja, olhando para os irmãos, contemplando a face dos irmãos. Mas nesta manhã nós queríamos meditar na palavra do Senhor, nessa reflexão, que vai ser lá no livro de 1 Pedro. Então gostaria de pedir a todos vocês que pudessem abrir. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Desse texto eu quero extrair uma expressão para que aí a gente possa continuar a meditação na própria palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 2, versos 9 e 10. É um texto bem conhecido de toda a igreja. Creio que os irmãos já devam ter ele marcado na sua Bíblia. Se não tiver, marque, porque é um texto que traz muita identidade e propósito para cada um de nós. Ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não eram povo, mas agora são povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Amém? Texto maravilhoso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra lida, Pai. Te agradecemos porque, ó Deus, o Senhor nos fala através da Tua própria palavra, ó Deus, coisas grandiosas acerca de nós mesmos. Coisas que só podemos alcançar pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por nos salvar, por nos dar identidade, por nos dar também propósito de vida e pelo qual devemos viver. Fala conosco nesta manhã, traz, ó Deus, Tua palavra aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro escrevendo à igreja e trazendo a eles um senso de identidade, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, e algo que é justamente a expressão que eu quero enfatizar aqui, um sacerdócio real. Relembrando rapidamente a figura do sacerdote, e talvez para que a gente possa fixar essa figura precisamos compará-la, precisamos analisá-la em relação a uma outra figura que é o chamado profeta. Dentro do Antigo Testamento, em toda a teologia, em toda a forma em que é desenvolvido o Antigo Testamento, duas figuras presentes em todos os contextos, em todos os momentos do povo de Deus, que são os sacerdotes e os profetas. E de uma forma resumida e bem breve, simplória até, profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo, ou seja, aquele que diz assim diz o Senhor, e então profetiza, e então fala os oráculos, a vontade de Deus para o seu próprio povo. E sacerdote, em contrapartida, é aquele que fala em nome do povo para Deus, ou seja, que apresenta os clamores, as dores, as confissões, os arrependimentos das pessoas para Deus. E aqui é interessante que Pedro nos chama de sacerdotes reais, ou seja, aqueles que devem exercer esse papel de falarem
em nome das pessoas e levarem-nas até Deus. E nós temos um sumo sacerdote, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que nos possibilita esse acesso. Inclusive, um dos itens em que os reformadores, na época da Reforma, muito defendem e são enfáticos nesse ponto, é a questão justamente do sacerdócio individual. Quando cada um de nós é chamado para acessar a presença de Deus sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de que outras pessoas, no caso chamados santos da Igreja Católica, venham interceder por nós. Nós temos livre acesso, graças ao nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar justamente sobre isso, sobre esse sacerdócio que precisa, que eu entendo por Deus e que nesse tempo está sendo chamado, e nós estamos sendo chamados para restaurarmos da parte de Deus. Deixa eu só abrir um parêntese, porque hoje os meus vizinhos e o cachorro deles acordaram inspirados, então esses latidos, não se preocupem, podem ocorrer durante todo o vídeo, não deixe que ele atrapalhe o fluir da mensagem do Senhor. Voltando, nós somos chamados para retornarmos para nossas casas. Vejam que muitas vezes a nossa oração tem sido: Senhor, envia-nos, Senhor, manda-nos, ide, vamos buscar e fazer as coisas lá fora. E de repente, em meio a tudo isso, eu falei nas mensagens anteriores em que repassamos aos irmãos, pode estar fora do nosso controle toda essa situação, mas está no controle de Deus e Deus está usando-a para falar aos nossos corações. Nós somos reposicionados a voltar. Ou seja, o chamado de Deus para nós nesses dias tem sido: volta, ei, não saia, fique em casa, volte para o seu lar. E voltar para o lar, para todos nós, é exercer esse papel de sacerdote dentro de nossas casas, ou melhor, a partir das nossas próprias casas. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, sobre esse sacerdócio real a partir das nossas próprias casas, tanto no papel do homem, que é como reconhecido e expressado, colocado, apresentado na Bíblia como sendo esse sacerdote do lar, como também no papel da mulher, que é uma sacerdotisa em termos de ensinar o seu filho, de ensinar a sua filha, de conduzir o seu lar de forma sábia para que ele seja constantemente edificado e não destruído. Então, dentro dessa perspectiva e desse momento em que estamos vivendo, esse chamado de retorno para dentro de casa, esse retorno para o exercício sacerdotal, esse retorno para mudar a consciência, a vivência, o modo operandi da nossa vida dentro do nosso próprio lar. Ora, irmãos, não venhamos aqui ser tolos nem insensatos, achando que uma igreja que não se posiciona e que não tem dentro de casa uma organização de vida espiritual em todos os sentidos, será uma igreja forte lá fora. Nunca será. Como diria o Capitão Nascimento, jamais serão, nunca serão. Então é preciso, a partir de dentro das nossas próprias casas e da nossa própria vida, nos organizarmos com Deus. Sermos esses sacerdotes que estão apresentando-se diante de Deus constantemente, apresentando-se diante do Senhor de forma incessante, apresentando as nossas famílias, os nossos filhos diante de Deus, nos reposicionando junto a Deus, para que assim possamos servir lá fora. Então esse momento é um momento de retorno, de busca, de adequação, de consertar aquilo que precisa ser consertado dentro de casa, para que aí sim experimentemos e venhamos a experimentar um grandioso e poderoso avivamento da parte de Deus nas nossas vidas também lá fora, mas sem que o nosso lar seja esquecido, abandonado ou para isso deixado de lado. Então, para falar de sacerdote, há um texto, ou melhor, há um livro na Palavra do Senhor que regulamenta toda a forma de culto e toda a liturgia, adoração no Antigo Testamento. Há o livro de Levíticos, e eu queria ler com os irmãos um texto no livro de Levíticos que fala justamente sobre a posição do sacerdote e mais especificamente sobre aquilo que o faria perder o seu sacerdócio. Tá? Então eu quero meditar com os irmãos no livro de Levítico, capítulo de número 21, por favor. Procure na sua Bíblia o livro de Levíticos. Você está aí em Pedro, você vai retornar lá para o Antigo Testamento. E aí você vai encontrar o livro de Levítico, capítulo de número 21. Quero ler apenas os versículos 10, 11 e 12. São 3 comportamentos, medidas, atitudes aqui apresentadas pela lei que poderiam
fazer com que o sacerdote perdesse a sua credibilidade, não só a sua credibilidade enquanto sacerdote, mas também o seu próprio ofício em si, ou seja, deixasse de ser sacerdote. Levítico 21, a partir do versículo 10, diz assim: o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para as vestes sacerdotais, não desgrenhará os seus cabelos, nem rasgará as suas vestes. Desgrenhará seria despentear, ou seja, não andará com os cabelos despenteados aqui. Versículo 11: não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Versículo 12: não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Veja bem, 3 atitudes, 3 questões comportamentais ou afazeres que o sacerdote precisaria ficar atento para que em nenhum momento ele viesse fazer ou praticar sob pena de perder o seu ofício sacerdotal, o seu chamado, o ofício para o qual ele fora ungido. Primeiro, não desgrenhará os cabelos, ou seja, não andará com os cabelos desgrenhados, despenteados, ou com as suas vestes arrancadas, com as suas vestes rasgadas, ou seja, não rasgará as suas vestes. Bem, essa parte dos cabelos despenteados é o que o sacerdote precisa ser um engomadinho com o cabelo sempre penteado. Não necessariamente, mas isso quer dizer que ele não deve andar de forma relaxada, tá? De forma relaxada, com a sua vida relaxada. E aí não só no sentido físico, mas em todos os sentidos, de forma relaxada diante de Deus. Um sacerdote não é chamado para ser alguém relaxadamente, alguém que está aí vivendo de qualquer forma e a qualquer maneira, tá? Até que sobre esse ponto aí de não andar com os cabelos despenteados, eu não teria problema nenhum, graças a Deus, né? Mas um segundo ponto aqui dentro desse versículo 10 que é importante é: ele não rasgará as suas vestes. Não rasgará as suas vestes. Veja que a nação de Israel é uma nação em cuja cultura havia de forma predominante o ato de rasgar as vestes inserido no coração do povo. Quando o povo estava entristecido, quando o povo estava enlutado, quando o povo estava diante de um inimigo muito difícil, de uma tarefa muito complicada, de um temor, ou tomado de um pavor, como por exemplo ali o tio de Esté, Mardoqueu, com medo do que poderia vir sobre a perseguição de Amã, ele rasga suas vestes e veste panos de saco, se põe de luto, como Jó, em meio à sua tristeza, ao seu luto por seus filhos, também rasga as suas vestes. Mas ao sacerdote não era permitido rasgar as suas vestes. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que é o que Pedro diz que nós somos, vós sois sacerdotes reais, sacerdotes de Deus, não é permitido entrar em pânico e desespero. Querido, saiba que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não pode se desesperar, rasgar as suas vestes e então estar diante das pessoas, diante daquelas a quem você precisa testemunhar acerca de um Deus que salva, de um Deus que é esperança, de um Deus que tem todo o poder e é soberano sobre todas as coisas, de coração dilacerado, de coração entristecido, de coração rasgado literalmente. Não precisa e não podemos jamais desperdiçar as oportunidades de falar do amor de Deus, do quanto Deus é bom, maravilhoso, e para isso precisamos estar íntegros, precisamos estar preparados, precisamos estar polidos, precisamos estar cuidados, não relaxados na presença do Senhor e, acima de tudo, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e não rasgadas em meio ao desespero. Então, em meio ao vento de tempestade, as dificuldades, o problema, a pandemia, as mortes, a economia, o que mais poderá vir juntamente com esses tempos em que estamos vivendo, nós não podemos nos desesperar. Nós temos aqui que cuidar da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração e aconselhar as pessoas ao caminho de Deus, porque este caminho certamente é o que nos dá a segurança de que dias melhores virão. Um outro ponto interessante é: ele não se achegará a cadáver algum. E aí abre uma explicação a mais, nem que seja o pai ou a mãe. Aos sacerdotes
era proibido o toque em corpos mortos, em coisas mortas, inclusive da sua própria família, ou seja, pai e mãe. Então o sacerdote não era para se contaminar com coisas mortas. Em outras palavras, aqui o ensinamento é: não se envolva com pessoas, atitudes, coisas que vão matar você ou que estão mortas, ou seja, que não vivificam a sua própria vida. Irmãos, quantos de nós tem gastado tempo apenas repassando mensagens que falam do caos? Apenas repassando mensagens que falam do número de mortos, apenas passando mensagens que levam ao pânico, ao desespero, apenas repassando mensagens que são coisas que não têm absolutamente nenhum poder ou eficácia para promover na vida das pessoas que recebem essas mensagens vida, esperança, alegria, ou seja, são coisas mortas. Quantos de nós estamos tocando apenas em coisas mortas e não buscando a presença do nosso Deus, que é vida e vivo e reina para todo sempre? Então não desperdice o seu sacerdócio, não desperdice o seu chamado em Deus para fazer aquilo que precisa ser feito, para viver a vida, para pregar essa vida e para desfrutar dessa vida. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas nós não somos filhos do inimigo, nem estamos aqui salvos por ele, nem vivendo segundo a vontade dele. Antes, vivemos segundo a vontade daquele que veio para nos dar vida e vida abundante. Então nós não podemos nos tocar ou ficar envolvidos tão somente com as coisas que o inimigo quer que nos envolvamos. Porque são coisas mortas, são coisas que não edificam, que não produzem vida, que não trazem esperança, que não trazem alegria de salvação aos corações. Pelo contrário, entristecem, enfraquecem, dificultam, endurecem o coração, questionam a bondade de Deus e colocam as pessoas em um caminho de morte, pois aquele que peca está caminhando para a morte. Então precisamos tocar sim e vivenciar uma vida plena com Deus, para que possamos falar das coisas de Deus. Mas o texto continua e no versículo de número 12 diz assim: não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois pela consagração do óleo da unção, seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Aqui há uma ordem muito clara pela qual o sacerdote é dito para ele não se afastar da presença do santuário, não se afastar da presença, obviamente, do próprio Senhor. Hoje, nós sabemos que nós somos o santuário de Deus, que Deus habita em nós. Então, a ordem aqui é para que nós não saiamos da presença do Senhor. E quando nós dizemos saiamos da presença do Senhor, não estamos menosprezando a onisciência de Deus, a onipresença do Senhor, que sabe todas as coisas e que está ou que tem todos os lugares à sua presença. Pelo contrário, nós estamos aqui dizendo que nós não devemos buscar outra presença que não seja a presença do próprio Senhor nas nossas vidas, que não seja a vida do Senhor manifestada através de nós. Então que possamos alimentar o Espírito, que possamos fortificar o Espírito, que possamos edificar no Espírito, que possamos crescer no Espírito, que possamos depender do Espírito, que possamos aprender no Espírito, que possamos vivenciar uma vida cristã, uma vida agradável a Deus, para que o Espírito do Senhor que habita em nossos corações esteja presente, esteja contente, esteja nos confirmando a sua vontade a cada dia, e assim o nosso sacerdócio seja confirmado. E aí eu volto às questões introdutórias. É por isso que Deus, ao invés de mandar vá, disse volte. Ei, volte. Há coisas que precisamos consertar na nossa casa. Eu sei disso. Há coisas que precisamos consertar no nosso lar. Eu sei disso. Há coisas que precisamos consertar com a nossa esposa. Eu sei disso. Com o nosso esposo, com os nossos filhos. Há coisas que precisamos consertar dentro de nós mesmos com Deus. Você também, se meditar um pouquinho, você sabe disso. E é preciso fazer isso. É preciso usar esse tempo para edificar as próprias casas, para edificar o próprio lar, edificar a própria vida na presença do Senhor, porque só assim nós seremos esses sacerdotes reais, esse povo escolhido por Deus para transformar o mundo. Mas como mudar o mundo, se até mesmo a nossa realidade dentro de casa nunca foi mudada por Deus, nunca foi transformada pelo nosso Senhor?
Então essa palavra é uma palavra para que você reflita, para que você pense, para que você busque no seu coração o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito, onde o Senhor está dizendo, volte, organize a sua casa, organize a sua vida e então venha fazer a minha vontade. Que o Senhor possa nos mostrar claramente no coração onde Ele quer fazer, o que Ele quer que a gente faça e que tenhamos coragem, ousadia no Espírito Santo para fazer e assim estarmos sendo esses sacerdotes e sacerdotisas que o Senhor espera que sejamos no nome de Jesus. A minha oração é para que o Senhor nos abençoe e possa nos permitir consertar a nossa vida, para então vivermos a nossa vida integralmente na presença dEle, única e exclusivamente para Ele. Amém? E o Senhor esteja vos abençoando no nome de Jesus. Amém.